a esse estudo bíblico, né? E na semana passada nós aprendemos sobre o arrependimento, que é uma coisa muito poderosa na vida do cristão, que sem o arrependimento a nossa oração não chega aos céus. Então nós aprendemos, né? Então só dando uma passadinha no que nós aprendemos que o arrependimento é constante, porque o pecado é constante na nossa vida. Mesmo que não seja o pecado voluntário, mas passa pensamento, o nervosismo que a gente possa passar na família, no nosso dia a dia. Então, infelizmente, enquanto nós estivermos nessa carne, nós pecamos. Então, tem que haver um arrependimento, porque o arrependimento é reconhecer que nós precisamos do Senhor, precisamos do sangue de Jesus. E aprendemos também que o arrependimento ele tem um valor eterno, né? Então é algo assim que o Senhor nos deu para reconciliar com Deus, porque o arrependimento traz o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus que apaga os nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos coloca na presença do Deus Santo. O nosso Deus é muito santo. E o arrependimento é a aliança que estabelece o sangue de Jesus sobre o homem, como está em Gênesis 21, 3, 21. O arrependimento que traz o sangue e não o sangue que traz o arrependimento. Então, essa é a importância que nós não podemos esquecer. Que toda vez que você se arrepende, você está resetando a sua vida e começando de novo. Quando a palavra de Deus diz assim que nós temos que nascer de novo é recomeçar uma nova vida na presença de Deus. Não é renascer na carne, porque na carne nós não vamos conseguir voltar para a barriga da nossa mãe e ser gerado novamente. Mas nós podemos nascer espiritualmente. Assim como o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, para entrar no céu é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É esse nascimento. O arrependimento nós aprendemos que é a base da constituição da Bíblia. Então você vê que o arrependimento ele está em toda a Bíblia, né? Todos que se arrependeram foram perdoados e foram transformados pelo poder de Deus. Porém, todos aqueles que não se arrependeram pagaram alto preço. Todos que não se arrependeram tiveram o juízo de Deus sobre as suas vidas. E hoje nós vamos aprender sobre a incorruptibilidade. Amém? Porque depois que nós aprendemos que o arrependimento traz o sangue de Jesus, uma vez que o sangue de Jesus vem sobre a nossa vida, então nós já passamos por um novo estágio, uma fase de santificação. Porque o pecado não deixa o homem e a mulher ser santa, ser separado do pecado. Porque se você for analisar, hoje a maioria das pessoas são dominadas pelo pecado. Você vê que quando uma pessoa ela fala assim que ela não consegue parar de fumar, quer dizer, ela é dominada pelo pecado. Por um objeto que não tem nem cérebro, domina a vida dela. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo parar de beber, não consigo parar de ser um alcoólatra. Porque o pecado domina aquela vida. E uma vez que o sangue de Jesus vem sobre uma pessoa, então ela é limpa, ela é purificada, ela deixa todos esses vícios e ela também começa a deixar os seus velhos hábitos, a mentira, a imoralidade, começa a deixar tudo aquilo que antes, muitas coisas que ela tinha prazer, ela já não vai ter mais. Por exemplo, tinha no passado muitas mulheres tinham prazer numa fofoca, num comentário, o que aconteceu com o vizinho, com a vizinha. Mas depois que ela começa a se arrepender, o sangue de Jesus vem sobre a vida dela, então ela não mais tem prazer nessas coisas. Pelo contrário, ela tem tristeza de ver conversas sobre adultério, sobre pecado, porque entristece o coração dela, porque muitas vezes até mesmo ela já passou por isso, né? Então, a incorruptibilidade só é possível na vida do homem e da mulher quando a pessoa atinge um grau espiritual. Depois que você aprende o que é o arrependimento, você se arrepende e começa uma nova vida na presença de Deus. Então, incorruptibilidade. Agora eu vou entrar com vocês em uma fundação muito séria. A incorruptibilidade, em grego é
apitartos, o que significa 6 elementos essenciais. Vamos ver o que significa a incorruptibilidade. E você vai ver que a santidade está dentro da incorruptibilidade. Depois do arrependimento, a incorruptibilidade significa corpo glorioso permanente. Olha só para você ver como que muda a vida do ser humano a partir do momento que ele entende o que é o verdadeiro arrependimento e que entende que é possível viver uma vida santa, viver uma vida separada para Deus. Porque o cristão moderno, ele acha que isso é impossível e de fato é impossível. Se você não entender o que é o arrependimento, se você não entender que há necessidade do sangue de Jesus vir sobre nós e nos purificar, é impossível nós andarmos nesse estágio espiritual. Amém? Então, o corpo glorificado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53, diz assim: Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido da incorruptibilidade e que isto é mortal se revista da imortalidade. Então você vê que não tem como entrar no céu com o corpo de pecado, com o corpo carnal. E aqui nós aprendemos também que mesmo aqueles que dormiram no Senhor, eles só vão entrar no céu através do arrebatamento. Então, mesmo que, por exemplo, eu morro hoje, mas se eu morrer em arrependimento e santidade, então eu na verdade não vou morrer, mas vou dormir no Senhor. Eu morro para o mundo, eu morro para a minha família, mas espiritualmente eu estou apenas dormindo e vou estar aguardando o arrebatamento. Porque para entrar no céu, olha para você ver como que o arrebatamento é importante. Você estando morto ou vivo, se você guardou a santidade, o arrependimento, você vai entrar no céu. A palavra de Deus diz assim, ó, que aqueles que dormiram no Senhor, porque você vê que Deus ele é justo. Não seria justo aqueles que esperaram o Senhor Jesus, se prepararam para o arrebatamento antes de nós, né? E nós ser arrebatados primeiro que eles, não seria justo, porque eles conheceram e se decidiram se preparar em arrependimento e santidade para o Senhor. Então, o Senhor vai fazer o quê? Primeiro, aqueles que dormiram e aguardando o arrebatamento ressurgirão, serão ressuscitados. Aí a palavra faz bem menção uma coisa, incorruptível. Então, já não será com aquele corpo que ele morreu, que foi comido pelos vermes. Não, um corpo glorioso, incorruptível. E nós seremos transformados. Se nós pegar o arrebatamento, vamos supor, se o arrebatamento acontecer agora, e nós estamos em arrependimento e santidade, então esse corpo carnal vai ser transformado em um corpo de glória, vai ser totalmente incinerado pelo poder de Deus. Amém? Veja a maravilha, imperecibilidade é a mesma coisa que incorruptibilidade. E incorruptibilidade quer dizer corpo glorioso permanente. Aí sim nós vamos ter um corpo permanente, porque esse corpo que nós vivemos nele hoje é temporário. Ele tem um tempo determinado por Deus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que sair dele. É ou não é verdade? Ninguém vive para sempre. Uma hora a morte vai vir, independente da idade. Mas se nós estivermos preparados, tivermos em arrependimento e santidade, podemos dormir em paz, que no dia do arrebatamento o Senhor vai ressuscitar nós. Por isso que você vê que o Senhor Jesus diz, aquele que crer em mim, guardar minhas palavras, no último dia eu o ressuscitarei. É essa a promessa.
É o dia do arrebatamento. Boa qualidade permanente. Em 1 Pedro, capítulo 3, e no versículo 4, diz assim: pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é grande valor na presença de Deus. Beleza demonstrada, beleza incorrupta, esta é a qualidade. Então, amados, você pode ver que mesmo que nós estejamos um corpo já envelhecido, mas o nosso espírito não envelhece. Quem já percebeu isso? Não envelhece. Você pode ter 120 anos, mas o seu espírito, ele é jovem. Ele não vai envelhecer nunca. Ele é imortal. Por isso que você vê que quando Caleb tinha mais de 80 anos, né? Era um pouquinho mais velho que a irmã Antônia. Então, os jovens daquela época estavam com medo de ir para a guerra. E ele falou para aquela multidão: olha, hoje eu estou com mais de 80 anos, mas o meu espírito é jovem. Do mesmo jeito, quando eu subi lá na terra de Canaã para espiar aquela terra, o meu espírito é aquele mesmo jovem, não envelheceu nem um dia. Aleluia! Então a beleza está dentro de nós, a formosura está dentro de nós, porque por mais que o nosso corpo ele envelhece, mas o nosso espírito é jovem e é bonito porque tem a semelhança do Altíssimo. Amém? E o nosso espírito, se ele preparado em arrependimento e santidade com o sangue de Jesus, então ele se torna puro para entrar no céu. E aí nós receberemos o quê? O corpo glorioso, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós temos que combater o bom combate. Amém? Nós não seremos salvos pela nossa própria força. Nós não seremos salvos pelas nossas obras, mas Deus requer de nós o esforço. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e eles estavam em guerra no deserto, então Moisés subiu ao monte e Moisés erguia o cajado de Deus. E quando o cajado de Deus estava levantado para o alto, o povo vencia. Mas com o decorrer e o passar das horas, as mãos de Moisés foi se cansando. E ele foi se cansando. Então Josué e mais um obreiro do Senhor veio e trouxe uma pedra para ele sentar. E mesmo assim, ele sentado, ele ergueu a vara de Deus. E o povo de Deus começou a vencer. Só que ainda assim sentado, as mãos dele começou a enfraquecer, cansar e começou a baixar. E Josué e o outro rapaz observou que quando a mão de Moisés baixava, o cajado de Deus baixava, o povo começava a perder a batalha. Então o que eles fizeram? Josué pegou um braço, levantou, o outro rapaz pegou o outro braço de Moisés, levantou, e Moisés segurando o cajado de Deus, e assim seguraram o braço de Moisés durante todo aquele dia, e o povo venceu. Aí eu pergunto para vocês, é o braço de Moisés que trouxe a vitória para aquele povo? Não, amados, é o poder de Deus, mas por aí você vê que Deus, ele quer ver o esforço de cada um de nós. Amém? Não é pela nossa obra, não é pelo nosso esforço, mas Deus quer que nós nos esforçamos. Ele ensina nós a obedecer a Ele, a andar em arrependimento e santidade, mas Ele espera um esforço da nossa parte, né?
Então você vê que é muito maravilhosa a palavra do Senhor. É a eternidade de Deus. Essa é a eternidade. Vida permanente com Deus. Então, amados, qual é o objetivo de nós estarmos aqui nessa terra? Qual é o meu objetivo? O objetivo da irmã Tatiana, o objetivo da irmã Roseni, da irmã Antônia, da irmã Maria, a irmã Suliane? Não é se preparar para a vida eterna? A igreja moderna, ela ensina as pessoas a se preparar para ficar na terra, na verdade. Por quê? Ensina a pessoa a querer casa, carro, querer ter dinheiro, querer ser famoso, ser feliz aqui nessa terra. Mas nós, que pela misericórdia aprendemos a palavra, a nossa felicidade é no céu. O nosso tesouro é no céu. Lê para você ver a nova Jerusalém celestial, toda feita de ouro, toda feita de pedras preciosas. Então o nosso tesouro está lá. E é incorruptível. Nunca vai acabar. O corpo nosso vai ser o quê? O corpo incorruptível, um corpo celestial. Esse é o corpo que não vai ter dor. Nós não vamos precisar dormir, né? Nós vamos ser como os anjos. Em um piscar de olhos, nós vamos daqui nos Estados Unidos, daqui na Lua, daqui em Marte e voltamos assim, instantaneamente. Assim como os querubins fazem, assim será nós. Um corpo glorioso. Poderemos transladar de um lado para o outro, amados. Então, essa é a nossa riqueza. A vida permanente com Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 25 diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa incorruptível, que dura eternamente. É uma coroa incorruptível, que não tem contaminação. Então você vê que a palavra do Senhor, ela está dando um exemplo aqui para nós, que o atleta, para ele concorrer, para o atleta ele concorrer lá nos jogos, nas Olimpíadas, o que ele precisa fazer? Ele precisa de treinar. O atleta que vai nadar tem que treinar muito, o corredor tem que treinar, correr todo dia, se preparar. Agora, você vê, nós também estamos aqui para isso, para nos preparar para morar com o nosso Deus. O Senhor Jesus, ele falou assim: eis que vou para junto do Pai vos preparar morada. Depois eu vou vir e vou buscar vocês. Só para vocês terem uma pequena noção, a Nova Jerusalém Celestial, baseado na cidade de Londres, a população por metro quadrado, cabe dentro da Nova Jerusalém Celestial. Quem sabe quantos habitantes poderia caber na Nova Jerusalém Celestial? Alguém pode chutar aí? Quantas pessoas? Você já parou para pensar? O Senhor Jesus, ele falou assim: eis que eu vou para junto de meu Pai, eu vou preparar para vocês morada. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. O que seria esse muitas moradas? Então o cientista, analisando a Bíblia, pela medida da Nova Jerusalém Celestial, transformando nas medidas nossa, para nós entender, eles falaram assim que na Nova Jerusalém Celestial cabe 100 bilhões de seres humanos. 100 bilhões. Cabe 70 vezes a população do planeta Terra. Então, é muito grande, amados. É muito grande. E há muitas moradas. E o meu lugar, o seu, está lá, esperando nós. Lá na mesa celestial do banquete, da bodas do Cordeiro, cada mesa, o profeta do Senhor disse que Deus mostrou na visão para ele, está o nome de cada um de nós na mesa. E as cadeiras já estão preparadas, só aguardando nós chegar, amados. Então o Senhor Jesus foi preparar verdadeiramente
algo incrível. Por isso que quando o apóstolo Paulo, o Senhor levou ele aos céus, quando ele voltou, ele não conseguiu descrever o que ele viu. A única coisa que ele pôde falar é: nunca olhos vírus e nunca penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De tão glorioso, de tão maravilhoso que será o nosso lar, o meu lar e o seu lar. E o Senhor Jesus comprou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Ele derramou todo o seu sangue, gota por gota. Quando o soldado romano feriu o Senhor, já não saiu mais sangue, diz a palavra do Senhor, saiu água, porque ele derramou todo o seu sangue por mim e por você, para que nós viéssemos a ter essa gloriosa oportunidade de nos preparar para viver na Nova Jerusalém Celestial. Amém? Pureza permanente de Deus em tua vida. Romanos capítulo 1, versículo 23, diz assim: trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. A glória de Deus é incorruptível e pura. Você vê que Deus ele é tão maravilhoso, tão santo, que ele falou para Moisés assim: Moisés, eu não quero que ninguém faça nenhuma imagem minha, porque eu sou um Deus vivo e eu habito dentro de vocês. Eu não sou um objeto. Mas você vê que o ser humano, ele gosta de fazer objeto. Gosta de fazer objeto de homem, de mulher e se prostrar diante dessas coisas corruptíveis. Mas Deus, ele é incorruptível. E ele vive dentro de mim, dentro de você. Se você andar em santidade e arrependimento. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e opera por toda eternidade. É uma pureza permanente da palavra de Deus. Quem que é a palavra? A palavra é o próprio Senhor Jesus. Lá em João diz: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então a palavra, o próprio Senhor, ele desceu do céu e habitou entre nós, deu testemunho. Ele foi perfeito, foi fiel até o último dia. Foi traído, foi humilhado, cuspiram no Senhor Jesus. O bispo estava falando outro dia, amados, que eles cuspiram tanto na face do Senhor Jesus, não foi um soldado só. Eles cuspiram tanto que cobriu os olhos do Senhor Jesus. Ele já não enxergava. Então eles batiam na face do Senhor e dizia: tu és profeta? Então revela-nos quem te bateu. Então o Senhor Jesus foi humilhado, foi massacrado por mim e por você. Amém? Significa que a palavra de Deus é pura em você e não é corrompida. Não se trata de filosofias. A palavra que você prega é pura e permanente. Amém? Agora nós vamos falar sobre santidade. Uma coisa que a igreja moderna acha que não existe, que é impossível ser santo para fazer a vontade de Deus. Levíticos capítulo 11, versículo 44 e versículo 45 diz assim: porquanto eu sou Yahweh, o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahweh, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Amém? Então, amados, o nosso Deus é santo. E se nós queremos entrar no céu, nós temos que começar a ser santos agora. Nós temos que começar a obedecer o Senhor agora. O tempo é agora, amados.
É o tempo de nós nos prepararmos, amém? Ouça muito bem, Deus não se conforma ao padrão da santidade, não. Ele é a santidade. Ele é o padrão. Este é o caráter dele, absoluta e infinitamente santo, incompreensivelmente na sua plenitude puro. Seus atributos são santos. Seu coração originário é para sempre santo. Ele é santo em toda a sua dimensão. Esta é a pessoa de Deus. Então você vê que Deus, ele é santo, perfeito em tudo. Deus é a própria santidade. Ele é o padrão da santidade. Ele é a perfeição, amados. E ele concede isso a nós. Por que que o povo hoje, amados, não anda em santidade, não anda em arrependimento? Porque os pastores modernos só estão ensinando o povo a buscar as coisas dessa terra. Só está ensinando o povo a buscar casa, carro. Você vai na igreja moderna, quer que você venda a sua casa, vende seu carro. E não está nada na Bíblia. Deus quer o contrário, amados. Quer que você seja santo. Quer que você abandone o pecado. Quer que você se prepare para você entrar no céu. Por quê? Porque carro vai ficar, casa vai ficar. O seu corpo vai perecer. Você pode ganhar $1 bilhão. Você vai morrer mais cedo ou mais tarde. E o dinheiro vai ficar aí. Você não vai levar esse dinheiro com você. Pode ter 20 carros, 30 carros. Vai ficar tudo aí, vai apodrecer. Você vai tirar da agência, vai perder o valor. Mas a eternidade não. A eternidade permanece para sempre. Então o Senhor está nos dando essa oportunidade de sair da apostasia. A apostasia é toda a oposição contra a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E os falsos profetas estão aí ensinando a buscar as coisas da terra. Então isso é apostasia. Amém? E o Senhor está nos concedendo essa oportunidade, amados, de conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor. Amém? Amém. E Habacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suporta ver o mal, que não pode tolerar a malignidade, então por que tem paciência com o perverso? Porque fica em silêncio enquanto o ímpio devora os que são justos que eles. Amém? Deus é tão puro. Por isso, a incorruptibilidade é um pilar muito profundo nesse ministério, um padrão. Cuidado, pastor, você que costuma admirar as meninas com o olhar, você desnuda, você é impuro, seus olhos são terríveis, você não entrará no reino dos céus. Não há como, por causa da impureza dos olhos. Amém? Então, essas igrejas, amadas, que têm imoralidade, que as irmãs se vestem como as mulheres mundanas, não tem pudor, o pastor malicioso, cobiçando as mulheres da igreja, essas pessoas não podem entrar no reino de Deus. Por quê? Porque são corruptas. Corruptas de olho, corruptas de coração, corruptas no falar, no pensar, está cheio de imoralidade. Então estão em apostasia, estão em oposto à verdadeira palavra do Senhor. Você está disfarçado de pastor, mas na verdade é um filho de lobo, que quando é pequeno até se parece uma ovelha. Os olhos de Deus são puros. E Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para as meninas. Então você vê que hoje, amados, o que mais tem é a imoralidade dentro da igreja, é cobiça. Então a santidade está longe desses pastores, está longe desse povo. Como uma pessoa dessa vai entrar no reino de Deus? Como uma pessoa dessa vai entrar no Santo dos Santos? Não sabe mais, perdeu o arrependimento, perdeu o sangue de Jesus. Amém? Pureza de Deus neste ministério não é conversa, não é brincadeira, não é uma canção. Você deve ser o primeiro a praticar antes de gritar no altar ou em células: sejam santos, e você mesmo não é santo. Então, amados, aqui não é uma brincadeira. Aqui eu não posso chegar para vocês e falar: irmã Antônia, seja santa para a senhora entrar no céu. Irmã Tatiana, seja santa. Irmã Roseni, seja santa. Irmã Maria de Jesus, seja santa.
Irmã Suliane, seja santa, e eu não ser santo. Não adianta nada. Então nós não podemos falar, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Porque se nós não praticar a palavra de Deus, quem que nós enganamos? Nós mesmos. Porque a Deus nós não podemos enganar. Não é verdade? Nós enganamos o homem, mas nós não enganamos a Deus. Nós estamos enganando as pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos. Porque nós estamos vivendo um teatro, uma falsidade. É igual uma peça teatral ou igual um filme. É uma coisa falsa. Então, amados, tem que haver verdade em nós. Nós não podemos ver a santidade como algo longe de nós, não. Nós temos que ver algo que nós precisamos almejar. Nós precisamos aprender a viver a santidade. Amém? A incorruptibilidade é uma enzima que transforma a raiz circulante do pecado para aperfeiçoar o homem à imagem de Deus. Então, a santidade, o sangue de Jesus é para isso. É para nos devolver aquela imagem de Deus, a semelhança de Deus. Porque hoje, se você for analisar, o ser humano tem a semelhança do maligno. É ou não é verdade? Porque se você for ver um noticiário, você vê fulano matou cicrano, fulano roubou, fulano passou fulano para trás, traiu, fez isso, fez aquilo. Quer dizer, quem que é o ladrão? Quem que é o enganador? Quem que é o orgulhoso? Não é o inimigo? Então as pessoas muitas vezes têm mais a semelhança do maligno que a semelhança de Deus. Agora, se você tem a semelhança de Deus, você não suporta ver uma música mundana, porque vai te ofender você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, quando você vê coisa errada, uma injustiça, você fica triste. Quando uma colega sua está falando sobre adultério, sobre traição, aquilo te ofende você. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. E você fica triste com aquilo. Porque Deus está dentro de você. Então, o que Deus sente, você sente. Agora, se você sente alegria do pecado, então não é o Espírito de Deus que está em você. Não é o Espírito de Deus que está em mim. Amém? E é para isso que o sangue do Senhor Jesus transforma, regenera o nosso coração. Você vê que a palavra de Deus, ela diz assim que nós precisamos mudar o que? A nossa mente. Nós precisamos mudar o nosso coração, os nossos hábitos. E isso não é da noite para o dia, é dia após dia. Cada dia que você está participando desse estudo, você está aprendendo coisas diferentes. Quem está aprendendo aqui? Muita coisa que você achou que não era possível, hoje você sabe que é possível. Hoje você vê que o verdadeiro evangelho é para levar para o céu, não é para buscar coisa da terra. Então você aprendeu que o sangue de Jesus nos torna puro. Você está aprendendo que o nosso objetivo é a incorruptibilidade para nós ser imortal como Deus é. Então você vê que as coisas vão mudando. Então, gradativamente, nossa vida vai mudando. Os nossos hábitos vão mudando. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 2 ao 7 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então o Senhor Jesus se manifestou a esse mundo para carregar o pecado. O pecado foi no Senhor Jesus. Então Jesus venceu o pecado e ele derramou o seu precioso sangue para que nós, hoje, tivéssemos o poder de vencer o pecado através do sangue dele. E nós viéssemos a ter o poder de ser santos através do sangue de Jesus. Amém? Então, o sangue de Jesus, ele é muito poderoso. Amém? Aqui você vê que está falando assim,
agora nós somos filhos de Deus. Quando você aprende essa verdade, aí você se torna filho de Deus, né? Mas ainda o Senhor, ele não manifestou o que nós havemos de ser. Nós não vamos ser esse ser mortal, amados. Nós vamos ser seres imortais. É isso que a palavra está falando. Então hoje nós somos filhos de Deus porque nós estamos nos preparando para entrar no reino de Deus. Nós reconhecemos o sangue de Jesus e sabemos que temos que mudar cada dia mais. Mas nós ainda não somos celestiais ainda somos carnais. Por isso nós temos que nos arrepender e nós temos que procurar a perfeição no sangue de Jesus todos os dias da nossa vida até o dia do arrebatamento. Então nós temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que nos esforçar. Porque quem salva nós é o sangue de Jesus. Então nós ainda não conseguimos ver o que nós seremos. Seres glorificados, corpos glorificados. E também nós não podemos ver o Senhor Jesus ainda. Você vê que você sente Jesus, mas você não vê Jesus. Mas naquele dia nós vamos ver Ele. E a palavra diz que nós não vamos ver Ele como homem, mas nós vamos ver Ele na glória do Filho de Deus, na glória de Deus. Mas para nós ver a glória de Deus, nós temos que ser o corpo transformado. Porque ninguém que está no corpo carnal pode ver a glória de Deus. A não ser que seja transformado, né? Então, mais um pouco de tempo nós estaremos com o Senhor. Então, nós já temos que evitar o pecado a partir de agora. Nós agora temos que entender que ou nós matamos o pecado ou o pecado nos mata. Ou nós vence o pecado ou o pecado nos vence. Se o pecado nos vencer, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte eterna no inferno. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a incorruptibilidade. É o que nós estamos aprendendo hoje. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Filhinho, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nós não podemos deixar nenhum homem, nenhuma mulher nos enganar. Porque a serpente vai falar o quê? Santo é só o Senhor. Não, não é assim não. É impossível ser santo. Nós vivemos numa sociedade depravada. Então não podemos ouvir esse tipo de coisa. Porque é o maligno que está falando para tentar nos impedir de entrar no céu. Porque ele não pode entrar. E ele não quer deixar nós entrar. Mas ele já foi vencido na cruz, amado. O pecado também. E nós temos o sangue de Jesus. Assim como está escrito em Apocalipse. E eles venceram pelo sangue de Jesus. E nós vamos vencer. Por mais difícil que seja, se você crer, o sangue de Jesus vai te purificar. Amém? Então, amados, nós vamos parar por aqui. E na próxima quarta-feira nós vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade. Amém? Louvado